Irmãos, então, como eu disse a vocês, hoje nós vamos continuar o nosso assunto de Cristologia. Temos tratado da pessoa e da obra de Jesus como mediador do pacto. Nós falamos, na aula passada, dos 3 ofícios, das 3 funções de Jesus. Foram prefiguradas no Antigo Testamento, a função profética, real e sacerdotal. Em relação à função profética, nós vimos que Jesus, ele é o profeta por excelência, porque ele não apenas anuncia a verdade de Deus, mas ele é a verdade de Deus. E ele fala isso não com uma autoridade derivada, como os outros profetas, mas com uma autoridade própria. Ele não fala assim diz o Senhor. Ele fala, em verdade, eu vos digo. Então ele é o profeta que vem trazer para nós de modo perfeito a verdade e a revelação do Pai, até porque ele é a imagem exata do Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Em relação ao ofício real, nós vimos que os reis do Antigo Testamento prefiguravam essa figura real que seria descendente de Davi e que reinaria de forma justa, perfeita sobre o seu povo. E nós vimos que o reino de Jesus se divide em 2 grandes categorias. O que nós chamamos de reino de poder e o reino de glória. Aliás, o reino de graça. O reino de poder é o reino que Jesus exerce sobre o universo. E ele foi colocado nessa posição no momento da sua ascensão. Ele foi, por assim dizer, coroado pelo Pai numa posição de glória e majestade, e assim ele reina não apenas como a segunda pessoa da Trindade, mas como Deus homem, como o mediador. Ele reina sobre todo o universo, e esse reino tem data de validade. Esse reino vai ser consumado quando Deus concluir a sua obra redentora, e Paulo fala para nós que Jesus vai entregar então o reino ao Pai. Já o reino de graça se refere ao reino que Jesus exerce sobre o coração do seu povo, os eleitos, a igreja. Esse reino nunca terá fim, ele sempre será o rei do seu povo. E aí nós terminamos a nossa aula dizendo que nós entraríamos nessa aula hoje no ofício sacerdotal. E nós vimos na semana passada 2 textos de modo especial que profetizavam que o Messias, o ungido, o Cristo, ele faria a união dos ofícios. De modo especial, Salmo 110 e Zacarias capítulo 6 mostra que esse Messias seria um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele seria da ordem de Melquisedeque, ele seria um rei e um sacerdote perfeitos. E é aqui que nós, então, entramos no assunto de hoje, lembrando que, como a gente sempre faz, se você tiver uma dúvida em algum momento, você levanta a sua mão e aí a gente para responder, se der. Ok? Vamos lá? Prontos? Vamos começar? Mente está afiada aí? Tá ligado? Vamos? Então, beleza. Vamos começar pensando em Jesus como o sacerdote. Nós vimos na semana passada quais eram as principais funções de um sacerdote que exercia o seu ofício no Antigo Testamento. E nós vimos que eram 4 funções principais. Basicamente, ele ensinava a lei, e o ensino de um sacerdote focava na parte cerimonial, na lei de Deus, enquanto o profeta ensinava a parte mais moral. Eram 2 ministérios complementares. Ele também pronunciava a bênção sobre o povo. O sacerdote era um tipo de mediador também entre Deus e o povo, então ele impetrava a bênção sobre os israelitas. O sacerdote também oferecia sacrifícios representando o povo, então ele continuamente estava sacrificando animais em ofertas ou de expiação ou de gratidão, e ele também intercedia pelo povo de Deus. O Charles Hodge, ele resume esse papel sacerdotal que nós já falamos na aula passada, prefigurando Jesus como sacerdote da seguinte forma. Ele diz assim: no Velho Testamento, um sacerdote era um homem selecionado dentre o povo, designado a agir como seu mediador, aproximando-se de Deus em favor deles, e cuja ocupação seria a de oferecer sacrifícios expiatórios pelo pecado e interceder pelos ofensores. Ao povo não se permitia aproximar-se de Deus. Só o sumo sacerdote podia ultrapassar o véu, e só podia fazê-lo com o sangue que havia oferecido por seus próprios pecados e por todos os pecados do povo. Tudo isso era simbólico e típico. O que os sacerdotes araônicos eram simbolicamente, Cristo o foi realmente. O que eles tipificavam em seu ofício e serviços, nele foi cumprido. Eles eram a sombra, ele, Jesus, foi a substância. Eles ensinavam como o pecado seria retirado. Ele realmente o retirou.
Então Jesus, ele cumpre esse ofício sacerdotal de modo perfeito de duas formas. Jesus cumpre esse ofício, primeiro, na figura do sacerdote em si. Ele é o sacerdote perfeito. Nós podemos dizer que Jesus cumpre de modo cabal essa figura sacerdotal, primeiro, em relação à sua pureza. Hebreus vai dizer para nós que o sacerdote, qualquer um deles, ele representava ao povo, mas primeiro ele deveria oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Todos os sacerdotes, por mais santos que fossem, mais dedicados que fossem, eram pecadores. Jesus, em contrapartida, é o sacerdote puro e santo, sem pecado. Ele não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é puro. Além disso, um outro diferencial do sacerdócio de Jesus é a questão do acesso à presença de Deus. Você se lembra que somente um dos sacerdotes, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano no dia da expiação. Era apenas uma vez por ano. E ele entrava num momento cheio de ritual, com o incensário fazendo uma fumaça, como se escondesse e cobrisse a figura pecaminosa do sacerdote ou do sumo sacerdote. E lá ele oferecia o sangue que havia sido sacrificado no altar, na tampa do propiciatório, para alcançar perdão para si e para o povo. Então ele tinha acesso? Tinha, mas era um acesso limitado. Apenas uma vez por ano. Jesus não. Como sumo sacerdote perfeito, ele está ininterruptamente na presença do Pai. Ele não tem acesso uma vez por ano, ele tem acesso sempre. Ele tem acesso irrestrito. Ele tem o cartão VIP de acesso. Ele pode estar lá a hora que ele quiser, ele está sempre lá. Além disso, um outro fator de diferenciação entre os sacerdotes da linhagem de Arão e Jesus é a questão do tempo na qual ele exerce o sacerdócio. Qualquer sacerdote do Antigo Testamento tinha um fator que não tinha como ser vencido: o fator tempo. O sacerdote, qualquer que fosse, exerceria o seu sacerdócio apenas por um tempo, porque depois de algum tempo ele morreria. Todo sacerdote teria obrigatoriamente que encerrar o seu ministério porque ele morreria. Jesus não, ele é o sacerdote eterno. Ele está eternamente na presença de Deus, ou seja, o seu ministério não tem fim. Ele está sempre na presença do Pai e nunca sairá de lá, porque ele tem a eternidade. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E por fim, a questão do cumprimento. Todos os sacerdotes, eles eram tipificações, prefigurações, spoilers do grande sacerdote que seria Jesus. Já falamos nas outras aulas que eles eram ungidos, não é? Sacerdotes, reis e profetas, mas eram ungidinhos. Eles eram só prefigurações do ungido, do grande ungido que seria o Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus cumpre como sacerdote essa figura sacerdotal. Nós não veremos nessa aula esse ponto, nós não teremos tempo para isso. Porque para a gente verificar essa questão da superioridade do sacerdócio de Jesus, nós precisaríamos fazer uma exposição da carta aos Hebreus. Quem sabe o ano que vem a gente faz isso, mas aqui nós não temos condição. O que nós faremos hoje é pensar em Jesus cumprindo as funções sacerdotais, ou seja, não a pessoa do sacerdote, mas o que o sacerdote faz. Tudo bem? Esse é o foco da nossa aula. Em resumo, como é que ele faz essa função ou essas funções sacerdotais de modo perfeito? Primeiro, ele oferece um sacrifício perfeito, e essa é uma grande diferenciação. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram perfeitos. Eles poderiam ser animais imaculados, sem defeitos, mas não eram perfeitos, eram criaturas. Jesus não, ele é o sacrifício perfeito. E uma outra coisa, ele é a única oferta e também ofertante. Nenhum sacerdote oferecia a si mesmo, nenhum. Ele oferecia um animal. Jesus não, ele é tanto a oferta, o animal, entre aspas, que é morto, como o ofertante, o sacerdote que oferece o sacrifício. E além disso, ele realiza uma intercessão perfeita por nós. Então, na nossa aula hoje, nós focaremos nessas duas questões: Jesus oferecendo um sacrifício perfeito e Jesus realizando uma intercessão perfeita. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar.
pensando um pouquinho nessa obra sacerdotal de Jesus. Na aula passada, nós falamos que dessas 4 funções que o sacerdote exercia no Antigo Testamento, 2 eram principais. Primeiro, oferecer sacrifícios. Ele continuamente oferecia sacrifícios sem parar, pelos pecados do povo, e uma vez por ano, lá no dia da expiação, por si e pelo povo. E também a questão da intercessão. E intercessão, irmãos, não é só oração. No final da aula, eu espero que você entenda que intercessão é muito mais do que só orar. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho na questão de sacrifícios. Jesus oferecendo um sacrifício perfeito no lugar do seu povo. E é importante que você entenda que toda a obra sacrificial de Jesus, ela deve ser entendida dentro de um conceito. E isso é muito importante que você preste atenção e entenda. Aliás, o Berkhoff diz que esse tema do sacrifício é o coração do Evangelho. Então, se você não entender isso, você vai perder o Evangelho, que foi pregado pelo Renan há pouco. Que conceito é esse, pastor? É o conceito da obediência. Obediência. E essa obediência está dentro de um contexto pactual. Talvez você se lembre da nossa aula sobre as alianças de Deus. Lembra disso? Nós tratamos sobre as alianças. E naquela aula nós falamos que Deus estabeleceu 2 alianças. Na verdade 3, mas no tempo e no espaço foram 2. A primeira foi com Adão, o pacto de obras, a aliança de obras. Lembra disso? Qual que era o pacto de Deus com Adão? Se ele obedecesse, ele conquistaria para si e para os seus descendentes vida eterna, comunhão perfeita e imperdível com Deus. Se ele não obedecesse, ele receberia para si e para os seus descendentes, para a humanidade, morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. O que Adão faz? Desobedece, se rebela contra Deus e ele recebe então a punição da quebra do pacto. Só que Deus, em sua graça, ao invés de deixar Adão morto em seu delito e pecado, abandonado na condenação, Deus nomeia um outro representante da raça humana. Ele nomeia um segundo Adão, o seu próprio filho Jesus. E ele estabelece Jesus com um duplo papel. O papel de ser o representante dessa humanidade agora rebelde e decaída, tanto para fazer o que Adão não fez. O que Adão não fez? Obedeceu. Deus o Pai nomeia Jesus para fazer o que Adão não fez, ou seja, obedecer perfeitamente a fim de ganhar a vida. E agora também para levar a punição que Adão e sua raça mereciam. A morte física, eterna e espiritual. Então Jesus é nomeado como o grande representante. Ele vem para obedecer no lugar de Adão e para receber a punição que Adão e os humanos mereciam. E nós falamos na aula de pactos, de aliança, que esses 2 pactos ainda estão vigentes hoje. Ou você está em Jesus, ou você está em Adão. Ou Jesus te representa, ou Adão te representa. Se você deposita a sua fé em Jesus, Deus considera que a obediência de Jesus é a sua também. Se não, você está debaixo do pacto de obras. Você deve obedecer para viver. Você deve obedecer para conquistar a vida eterna. E o problema é que o ser humano não tem capacidade para fazer isso e nem a vontade de fazer. Então, essa obra de Jesus está dentro desse contexto pactual. Ele mesmo coloca a sua obra nesses termos. Lembra lá da instituição da Santa Ceia? Ele fala do sangue da nova aliança, do corpo que é partido pelos seus. O que é isso? É uma linguagem cerimonial, uma linguagem sacerdotal, uma linguagem pactual. Então é dentro desse contexto que nós devemos entender a obra de Jesus. Pastor, se Jesus veio como representante, então quer dizer que o pacto de obras, ele foi esquecido? Não, eu acabei de dizer que ele está vigente. E isso é muito claro na lei de Moisés. Veja, por exemplo, Levítico 18, verso 5. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Qual que é a lógica aqui? Se vocês, israelitas, fizerem o que Adão não fez, vocês receberão minha bênção e meu favor.
Deu para entender? É isso. O pacto continua vigente. Se vocês obedecerem perfeitamente, vocês vão receber o que Adão não recebeu. Vida eterna. A minha bênção, o meu favor. Não fica só nisso. Olha o outro texto, Deuteronômio 28, verso 15. Aqui é a contrapartida. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, por um lado, veja que é a mesma lógica. Se obedecer, ganha vida. Se não obedecer perfeitamente, recebe a maldição. Recebe a separação de Deus. É a mesma lógica do Éden. O mesmo pacto vigente. Tudo bem? Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Será que é só lá? Olha Jesus conversando com aquele mestre da lei. Ele fala assim, lá em Marcos 10, 25, 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. É muito interessante, irmãos, porque parece que quando a pergunta é feita, a resposta seria: creia em mim, deposite sua fé em mim, e assim você estará salvo. Mas é isso que Jesus fala? Não, ele fala: obedece. Faça isso perfeitamente, que você vai receber a vida. Aí você fala: mas pastor, peraí, não faz sentido. Porque se desde lá do Éden, de Adão, o ser humano não pode cumprir o mandamento, como é que fica então? Deus manda cumprir, mas eu não posso. Como é que fica então? Então eu estou fadado a essa condenação? E a resposta é não, porque Deus estabeleceu Jesus como mediador dessa nova aliança. E ele vem na plenitude dos tempos para cumprir a vontade de Deus. Mas como é que isso funcionava no Antigo Testamento? Os sacrifícios prefiguravam, profetizavam o castigo que seria derramado sobre o Filho de Deus. Então o Antigo Testamento é a aliança da graça sendo administrada de uma forma a profetizar, a tipificar o que Jesus faria. Ele mesmo coloca a sua atividade dentro desse contexto de obediência. Olha o que ele fala lá em João 6, 38 e 39. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Você percebe que Jesus resume a vontade do Pai na questão da salvação dos eleitos? O que o Pai quer? Que eu não perca ninguém e o ressuscite no último dia. Então, irmãos, quando Adão cai, Deus estabelece o pacto da graça. E esse pacto da graça, ele está em vigência desde aquele momento em que Deus promete que viria o descendente da mulher, até agora e até o final dos tempos. Esse pacto foi administrado de formas diferentes no Antigo Testamento e foi concretizado em Jesus. Mas todo ser humano ou está debaixo desse pacto de graça, confiando no Filho de Deus, que era representado pelo sacrifício do Antigo Testamento, ou ele está debaixo do pacto de obras, tendo que obedecer por si só e pagando para ver se ele vai conseguir ou não. E a resposta é clara que ele não vai conseguir. Tudo bem? Vou abrir para perguntas aqui. Primeiro, senhor Lírio. Vai chegar o microfone aí, só um segundinho. Chegou. O pacto da graça, como ele aparece no Antigo Testamento, eu acho que era importante ressaltar, né, que ele exigia fé, né? A pessoa tinha que ter fé. Se ela fizesse aquilo de forma vazia, como muitos faziam, não valia para nada, né? Sim, na aula passada eu lembrei, dentro desse assunto, aquele ponto que os profetas denunciavam, a obediência cerimonial sem um coração voltado para Deus, né? Então Malaquias fala: quem dera alguém fechasse esse templo aí, quem dera alguém fechasse as portas, né? Ou Isaías falando: eu tenho horror às festas que vocês fazem, né? Exatamente isso. Então sempre foi exigido fé.
Porque se você não crê no que Deus oferece para você, a única opção é você fazer por conta própria. Ou você crê no pacto da graça, ou você obedece por si só. Essa que é a lógica, ok? Mais alguma dúvida, irmãos? Podemos seguir? Vamos seguir. Então Jesus coloca a sua obra dentro de um contexto de obediência. Mas essa obediência, irmãos, ela deve ser corretamente entendida. Jesus não somente obedece indo à cruz. Tudo bem? Essa obediência pode ser dividida em dois grandes blocos, duas grandes categorias. Guarde isso. Não viaje agora. Duas grandes categorias. Vamos lá. Essa obediência pode ser dividida em obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa é Jesus ativamente cumprindo a lei em nosso lugar, a fim de conquistar para nós vida eterna. Guarde isso. Obediência ativa é Jesus ativamente obedecendo a lei em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E a obediência passiva, a ideia de passivo aqui não é alguém que não faz nada. A ideia de passivo vem do latim passio, de paixão, sofrimento. Lembra do filme Paixão de Cristo? Qual que é a ênfase? O sofrimento de Jesus. Então, a obediência passiva é toda a punição e todo o sofrimento que ele leva em nosso lugar. Então, veja que a obediência ativa contempla a sua vida, a sua obediência à lei. A obediência passiva também contempla os sofrimentos da sua vida, mas especialmente contempla os seus sofrimentos na cruz, recebendo a ira de Deus em lugar do seu povo, como o pastor Renan já expôs aqui. Então nós vamos pensar um pouco, irmãos, nessa obediência ativa de Jesus. Isso é muito importante, porque normalmente nós pensamos só na obediência passiva. Nós pensamos só em Jesus morrendo por nós. Isso é crucial, essencial, mas não é toda a obediência. A obediência ativa também é parte integral da obra sacrificial e sacerdotal de Jesus. Vamos pensar então um pouco sobre essa obediência ativa. O Robert Letham, aliás, alguém me perguntou sobre livro de Cristologia. Pastor, qual livro de Cristologia o senhor indica? Se você quiser ler leia esse, A Obra de Cristo, Robert Letham, publicado pela Cultura Cristã. Ele diz assim: Cristo obedeceu inteiramente, voluntariamente, guardando os preceitos de sua lei e finalmente sofrendo suas penalidades a nosso favor. Sua obediência é ativa. Aliás, sua obediência ativa é, portanto, seu fiel cumprimento de todos os requerimentos de Deus como expressos em sua lei. Jesus está então obedecendo tudo no lugar do seu povo. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos que comprovam isso. Primeiro texto, o texto que nós lemos sobre o batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Irmãos, o batismo de João servia para quê? Era um batismo do quê? Não entendi. Arrependimento, ok? Se você não sabia, está sabendo agora. O batismo de João era um símbolo de arrependimento. Até aqui tudo bem. Outra pergunta: Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Não, ele não tinha pecado. Então por que é que ele se batiza? Ele diz aqui que é para cumprir a justiça. Tudo bem. O que isso significa? Irmãos, é verdade, o sacerdote purificava-se a si mesmo em favor do povo. É verdade. E Jesus mesmo na oração sacerdotal ele diz: eu santifico a mim mesmo em favor destes. Ele deixa isso muito claro. Mas a ênfase aqui de Jesus é cumprir toda a justiça. O que significa isso? É cumprir a justiça em favor de alguém. Olha como é profundo isso, irmãos, a obediência de Cristo em nosso lugar. Se o batismo de João era um batismo de arrependimento, e o arrependimento é parte integral da salvação de um pecador, Jesus sabia que o seu povo nem se arrepender perfeitamente conseguiria.
Então Jesus cumpre o rito do arrependimento em favor dos seus. Você percebe isso? Que Jesus se arrepende em seu lugar porque nem o seu arrependimento é perfeito? Percebe a profundidade disso, irmãos? O seu arrependimento não é perfeito, então Jesus se arrepende em seu lugar. Ele está cumprindo a justiça, fazendo tudo o que era necessário para que alguém recebesse a vida eterna. Se o arrependimento é parte disso, Jesus também cumpriu. Percebe? Então você fala, pastor, quando eu peco, eu não sinto que eu me arrependi perfeitamente. Mas você nunca vai se arrepender perfeitamente. Porque até o seu arrependimento é manchado pelo pecado. Mas Cristo, seu representante, se arrependeu no seu lugar perfeitamente. E você pode descansar na obra do seu sacerdote. Percebe isso? Maravilhoso, não é? Vamos prosseguir. Olha o que Paulo fala em Romanos 5, 19. Aliás, esse é um texto que trabalha esse contraste entre Adão e o novo Adão, Adão e Jesus, mas eu quero focar nesse texto aqui. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Qual que é a ideia aqui, então, de Paulo? Quando Cristo obedece perfeitamente, ele obedece não apenas por si, para que ele fosse um sacrifício perfeito, imaculado. Ele obedece de modo especial em favor do seu povo, para que a sua justiça, a sua obediência perfeita, fosse contabilizada na sua conta, em seu favor. É o que Lutero chamava da grande troca. O seu pecado é depositado em Jesus, e a justiça, a obediência perfeita de Jesus, é depositada em sua conta. É a grande troca que é feita na cruz. Então, na sua obediência ativa, nós poderíamos dizer, resumindo, que Jesus, primeiro, ele, através de uma obediência perfeita e restrita ao Pai, ele garante o direito de ser o sacrifício substitutivo perfeito. Ele não tinha nenhuma mácula para ser expiada, uma mácula própria. Ele vai para a cruz perfeito, um cordeiro santo. Além disso, ele ganha o direito à vida eterna, em favor do seu povo. Se a vida eterna vem através da obediência da lei, foi o que nós lemos aqui em vários textos, Jesus ganha esse direito para nós, em sua vida perfeita. E além disso, ele cumpre toda a lei em nosso lugar, como nosso representante. O Louis Berkhoff, ele resume essa ideia da seguinte forma: a obediência ativa de Cristo foi necessária para tornar aceitável a Deus a sua obediência passiva, isto é, para fazer dela objeto do beneplácito de Deus. É somente por causa da obediência ativa de Cristo que os seus sofrimentos recebem de Deus uma avaliação diferente da que recebem os sofrimentos dos perdidos. Além disso, se Cristo não tivesse prestado obediência ativa, a própria natureza humana de Cristo teria ficado aquém das justas exigências de Deus, e Cristo não teria competência para fazer expiação a favor de outros. Na mesma linha, o Michael Horton diz o seguinte: Cristo é o nosso Salvador sacerdotal ao oferecer tanto o seu sacrifício vivo, de uma vida inteira de louvor e gratidão, como por oferecer a si mesmo como sacrifício pela culpa dos nossos pecados. Ele foi não apenas sem pecado, mas justo. Não apenas um não transgressor da lei, mas o alegre cumpridor de toda a justiça. Sua comissão foi trazer não apenas perdão de pecados, mas também aquela obediência positiva que Deus deseja para nós e para o mundo. Ele não apenas morreu por nós, ele viveu por nós, sendo obediente até a morte, mas não apenas na sua morte. Ele foi obediente durante toda a sua vida de serviço à palavra e à vontade do Pai. Irmãos, em outras palavras, Jesus não veio só para zerar nossa conta. Tudo bem? Se fosse só para zerar nossa conta, bastava morrer. Por que é então que Jesus não veio dos céus, já adulto, com 33 anos? Por que viver? Bastava morrer, se a questão era só perdoar pecados. Aliás, é muito comum a gente pensar que Jesus veio na sua vida só para nos ensinar. Tem até uma música infantil que eu ouvi uns tempos atrás que falava isso. Jesus veio para nos ensinar e morreu para nos salvar. É mais ou menos.
Ele ensinou? Claro, ele é o profeta. Ele ensinou de modo perfeito a vontade do Pai para nós. Mas a sua vida não se resume a ensino. A sua vida também é sacerdotal. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam. O que aconteceria se Jesus não vivesse e só descesse do céu para morrer? Irmãos, lembra o que aconteceu com Adão? O que Adão precisava? Obedecer perfeitamente para receber vida. Ele fez isso? Não. Aí Adão ganhou um outro problema. Não era só agora a obediência que era necessária, era o pagamento da dívida que era necessário. Não era só uma coisa, agora eram duas: obedecer e pagar pelo seu erro. Se Jesus viesse só morrer em nosso lugar, ele pagaria a nossa pena, mas nós estaríamos exatamente no mesmo lugar que Adão estava antes da queda, precisando prestar obediência perfeita. Deu para entender? Antes da queda, Adão precisava obedecer perfeitamente. Se Jesus viesse só para morrer, ele resolveria uma parte do problema. Mas e a obediência perfeita? Está com vocês. Você ia conseguir? Alguém ia conseguir? Não. Beleza. Segunda questão da prova oral. Se Jesus viesse só viver por nós, viveu 33 anos ensinando, perfeito, obedecendo, coisa maravilhosa, e não morresse, qual ia ser a implicação para nós? A gente ia ganhar a vida eterna, certo? Porque qual que é a condição para a vida eterna? Obediência perfeita. Ele vive e obedece em nosso lugar. Perfeito, vocês ganharam a vida eterna, ok. Mas não teve punição. Aí você ia ter uma vida perfeita, eterna, mas ainda ia ter que morrer pelos seus pecados. Então Jesus, ele veio não só para ensinar, para ser um exemplo, para entender nossas tentações, tudo isso é verdade. Mas ele veio para ativamente obedecer em nosso lugar, a fim de que a exigência da obediência perfeita não fosse colocada na conta dos eleitos, mas na sua própria conta. Ele é o nosso representante de forma integral, irmãos. Ele obedece em nosso lugar, a fim de que ele receba essa vida eterna e a compartilhe conosco. Deu para entender, irmãos? Porque não é errado pensar que só a morte de Jesus importa? É a vida e a morte. Sem a morte, você não tem expiação pelo pecado. Sem a vida, você não tem obediência perfeita em seu lugar. Então, a importância da obediência ativa é que ela... Vamos lá. É para repetir? Agora eu não lembro o que eu falei. Mas vamos lá. Eu vou tentar aqui. Vamos lá. Eu falei que sem a morte não tem expiação. Sem a vida não tem obediência e vida eterna em nosso lugar. Então as coisas se complementam, ok? Então, tira da sua cabeça de uma vez por todas, em nome de Jesus, que a vida é só para ensinar, que a vida é só um exemplo. É verdade. Mas a obra de Jesus em sua vida também é sacerdotal. Tudo bem? Deu para entender, irmãos? Tem alguma dúvida nesse assunto? Tudo certo? Pastor Renan, está tudo certo até agora, né? Olha, pastor Renan falou que está tudo certo, então tá bom. Beleza, irmãos? Deu para entender? Então, ok. Então a gente vai agora passar para a obediência passiva de Jesus. Obediência ativa é Ele recebendo para nós vida eterna. A obediência passiva é Ele recebendo a punição pelos pecados que nós cometemos, que Adão cometeu e nós também, a fim de expiar a nossa culpa, a nossa punição. O Robert Letton define da seguinte forma: sua obediência passiva, por sua vez, é sua submissão voluntária à maldição da lei a nosso favor. Isso aqui é muito importante, irmãos, esse conceito de maldição. Isso é muito importante. Nós vimos, lendo Deuteronômio, que Deus promete que aqueles que obedecessem receberiam vida, receberiam a bênção. Mas aqueles que desobedecessem receberiam a maldição. Agora, esse conceito de bênção e maldição tem sua origem não na instituição da lei, mas no Éden. Quando Deus fala para Adão, crescei e multiplicai-vos, a palavra de Deus diz que o Senhor abençoou Adão e Eva. E o Bruce Waltke vai dizer que
esse sentido de abençoar tem duas funções principais. Primeiro, é capacitar o homem, o ser humano, a exercer a função para a qual foi criado. E segundo, é não só exercer uma função corretamente, mas ter um relacionamento com Deus. Então, ser abençoado é ser capacitado para cumprir uma função e para ter relacionamento com Deus. Tanto que quando Adão perde isso, o que Deus promete para Abraão? Eu te abençoarei e estarei contigo, e o resumo de tudo, talvez, daqueles 7 pontos da bênção. Você será uma bênção. Você será alguém que vai refletir o meu caráter, vai ser bênção para as outras pessoas, porque você vai andar comigo. Eu vou te capacitar para fazer o que Adão não fez e vou te capacitar a andar comigo. Mas Abraão também não faz isso. Aliás, ninguém faz, né? Só o mediador perfeito. Então, esse conceito de bênção e maldição, ele tem relação com o tipo de interação que nós temos com Deus. O R.C. Sproul, ele explica de uma forma muito interessante isso. Ele fala assim: todos nós somos transgressores da aliança, e isso significa que todos estamos sob a maldição. O mundo é maldito, nosso labor é maldito, a serpente é maldita, o homem é maldito, a mulher é maldita. Estamos todos sob a maldição de Deus. A maldição da aliança não era algum tipo de feitiço voodoo. Ser maldito de Deus significa estar excluído da sua presença e da sua bênção. Olha como isso é sério, irmãos. Você lembra da definição que Jesus deu de vida eterna em João 17? A vida eterna, segundo Jesus, não é viver para sempre. É conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não conhecer, não no sentido, conhecer não no sentido intelectual, é relacional. É ter intimidade com Deus, é estar junto de Deus. Então, se a vida eterna que Adão perdeu é esse relacionamento com Deus, é essa bênção de ter acesso a Deus, a maldição é ser excluído. Então, todas as maldições da lei, lá em Deuteronômio 28 e nos outros textos, são manifestações terrenas e temporárias desse juízo de Deus, como o pastor Renan pregou, símbolos do desprazer e da maldição de Deus, da exclusão da sua presença. É por isso, irmãos, que Paulo usa esse conceito de maldição para expor para nós a obra de Jesus. Olha o que ele fala em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que Paulo está dizendo? Adão recebeu a maldição. E o resumo da maldição é ser excluído da presença de Deus. Tanto é que eles são expulsos literalmente, lembra disso? São colocados querubins na entrada do Jardim do Éden. Depois os mesmos querubins são representados no Santo dos Santos, lá nas cortinas do tabernáculo, depois lá nas paredes entalhadas do templo, simbolizando que a presença de Deus era guardada, não era para qualquer um. Então, Adão recebe a maldição da exclusão. Jesus, como sacrifício perfeito em nosso lugar, ele sofre a pior punição de todas, a exclusão da presença do Pai em nosso lugar. Veja, essa exclusão não é ontológica no ser de Jesus. Ele não deixou de ser parte da Trindade naquele momento da cruz. Ele permaneceu sendo a segunda pessoa, o Filho de Deus. Mas naquele momento, ele perde o seu relacionamento de filiação, digamos assim, de prazer que o Pai tinha. Por quê? Naquele momento ele estava sendo maldição em nosso lugar, recebendo aquilo que nós receberíamos. E eu já disse em outra aula que a punição de Jesus, a punição que ele recebe em nosso lugar, é como se o Deus Pai pegasse toda a eternidade de sofrimentos no inferno que eu e você teríamos, que todo o povo de Deus teria, pegasse toda a punição, comprimisse em algumas horas e depositasse sobre Jesus. Na cruz, ele é maldito e maldição eternamente em nosso lugar. Mas pastor, foram só 6 horas. Pois é, mas Deus comprimiu aquilo e colocou o que você teria por toda a eternidade. Ele foi maldito,
maldição em nosso lugar. Ele foi excluído da presença de Deus. Então veja que ele é excluído para que você fosse aceito. Tudo bem até aqui? Agora é claro, irmãos, que isso não foi uma coisa totalmente nova. Tudo isso já era anunciado em símbolos e sombras no Antigo Testamento. Como? Através dos sacrifícios. Os sacrifícios que eram oferecidos pelo sacerdote, eles tinham algumas características que eu quero trabalhar com vocês aqui. Primeira coisa, irmãos, os sacrifícios, eles tinham uma característica, uma natureza substitutiva ou vicária. A ideia era, um ser vivo morria no lugar de outro ser vivo. O ser humano merecia morrer pelo seu pecado, mas para que não morresse, um substituto morria em seu lugar, que era o animal. Tudo bem? Então, quando um pecador israelita levava a sua oferta, é basicamente dizendo isso, que o animal morre em meu lugar. E que Deus, pela fé, aceite esse sacrifício do animal para que eu não seja morto. Deu para entender? É um sacrifício substitutivo. Além disso, eram sacrifícios expiatórios. O que significa expiar? É remover a culpa, remover a punição através do cumprimento da pena. Através do cumprimento da punição. Então, se a punição do ser humano ao pecar contra Deus era a morte, quando um animal morria no lugar de um ser humano, Deus considerava a pena, judicialmente falando, sendo quitada, realizada. Ok? É expiatório. Remove a culpa porque alguém leva a culpa no lugar. Vejam que os conceitos se entrelaçam. Substitutivo e expiatório. A expiação, ela tem um entendimento horizontal. É o efeito do sacrifício no pecador. Ou seja, um animal sendo morto remove a minha culpa, remove a minha punição. Efeito horizontal. Em relação a Deus, o efeito vertical, nós podemos dizer que os sacrifícios eram propiciatórios. Em que sentido? Deus se ira contra o pecado, que foi de forma magistral exposto pelo pastor Renan aqui. A ira de Deus. E isso não é só em Romanos, é na Bíblia toda. Deus se ira contra o pecado e para não derramar sua ira no pecador, ele desvia a sua ira e a deposita no sacrifício. Então a morte simboliza Deus pegando toda a sua ira e depositando em um animal, em um sacrifício. Para quê? Para que o ofertante não recebesse a ira de Deus. Deu para entender? Então esses sacrifícios, irmãos, esses conceitos se entrelaçam porque as coisas aconteciam ao mesmo tempo. Era ao mesmo tempo substitutivo, expiatório e propiciatório. E por fim, os sacrifícios eram de natureza típico-profética. Hebreus vai nos dizer que os sacrifícios não perdoavam pecados. Eles não tinham poder. O sangue de bodes e animais não podiam perdoar pecados. O que significa dizer, irmãos, que todo sacrifício do Antigo Testamento apenas tipificava a morte do Cordeiro de Deus, ao mesmo tempo que profetizava que viria um sacrifício perfeito. Então Deus recebia os sacrifícios dos israelitas pela fé, não pelo mérito dos animais, porque aquele sangue não podia perdoar pecados. Tudo bem? Então já falamos aqui em outra ocasião que o povo de Deus no Antigo Testamento era salvo pela fé, olhando para frente, para o futuro, esperando o sacrifício perfeito que viria, crendo no Messias que viria, ainda que de forma obscura, incompleta, sem todas as informações. A revelação é progressiva. Já o povo de Deus hoje, depois de Jesus, é salvo olhando para trás, para o Cordeiro que veio e que tira o pecado do mundo. Então, queridos, esses sacrifícios, eles eram substitutivos, expiatórios e propiciatórios. Tudo bem? Esses conceitos todos, substituição, expiação e propiciação, são aplicados em diversas vezes no Novo Testamento para a obediência passiva de Jesus. Diversos textos. Nós não vamos trabalhar aqui por questão de tempo.
Você vai poder ler depois no material de aprofundamento. Mas então a obra de Jesus, ela é colocada dentro dessa categoria. Ela é substitutiva, ela é expiatória e ela é propiciatória. Tudo bem? Antes da gente explicar no detalhe essa questão do conceito neotestamentário, especialmente da morte de Jesus e da obediência passiva, a gente vai trabalhar assim de forma muito panorâmica, en passant, algumas concepções errôneas sobre essa obra de Jesus. E é importante esclarecer para que a gente não caia em erros antibíblicos ou distorções de conceitos bíblicos. Vamos lá um pouquinho. Concepções errôneas sobre essa obediência passiva de Jesus, especialmente sobre a morte. A primeira delas é o que a gente chama de pagamento de resgate a Satanás, que teve a sua origem lá com Orígenes, um dos pais da igreja, no 3º século depois de Cristo. Essa ideia, basicamente, dizia que quando o ser humano pecou contra Deus, ele se tornou o escravo do diabo. E ao ser escravo do diabo, Jesus veio para pagar o preço desse resgate para o diabo. É como se Jesus fizesse uma transação comercial com o diabo, dizendo: Satanás, os humanos por conta do pecado estão debaixo do teu controle, do teu jugo, então vamos fazer um acordo. Eu por eles, eu dou a minha vida e você liberta os humanos. Tudo bem? Ok? Ok. Aperta a mão, acordo feito, tudo certo. Aí Jesus vem e paga um resgate para Satanás. Isso é bíblico, irmãos? Não é bíblico. Por quê? Isso dá para o diabo um poder que ele não tem. Em nenhum momento você vê Deus fazendo barganha com o diabo. Nenhum momento. É fato que nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. Mas esse preço não é pago para o diabo. Não é pago para o diabo. Sabe uma obra em que esse texto, essa concepção é exposta? No livro do C.S. Lewis, O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. E eu amo Crônicas de Nárnia. Quando o pastor citou, até vibrei. Quase que eu levantei e dei glória, mas eu lembrei, eu sou presbiteriano. Quase que eu falei, é isso aí, pastor, Nárnia. Eu amo Nárnia. Mas a concepção do C.S. Lewis é basicamente essa. Você lembra da história que acontece lá? O leão combina com a feiticeira branca, que para salvar... É o Edmundo, né? Edmundo miserável, né? Para salvar o Edmundo, nós somos Edmundo, né? Hashtag nós somos Edmundo. Para salvar o Edmundo, o leão se entregaria. Era um acordo. Essa é a teoria do resgate a Satanás. Entende? Isso não é bíblico. Parece muito legal, mas é um erro. Por quê? Satanás não tem poder de fazer barganha com Deus. Até porque a dívida do ser humano não é devida ao diabo, é devida a Deus, ao Pai. Entende? Então, quando você ler ou assistir o filme, lembra disso, tá? Fala, poxa, C.S. Lewis, livro tão bom, cara. Por que você não foi mais reformado? Poxa vida. Mas aí você perdoa porque a obra é muito boa, né? Mas vamos lá. Tem essa questão aí do pagamento do resgate a Satanás. Nós temos também uma outra teoria, uma outra concepção, que é a teoria da influência moral. Isso, lá na Idade Média, Pedro Abelardo viveu entre 1079 até 1142 depois de Cristo. Basicamente, irmãos, essa ideia expõe que a morte de Jesus era simplesmente um modo pelo qual Deus demonstrava o quanto amava o ser humano. Era uma demonstração do amor de Deus e da identificação de Deus com a gente a ponto de sofrer e morrer como a gente. Então, a morte de Jesus é uma influência positiva para nós, é uma influência moral. Se Deus me ama tanto, se Deus me entende tanto, essa morte então me leva a adorá-lo, me leva a servi-lo. Qual que é o problema disso? Você tira o elemento substitutivo, expiatório e propiciatório. E aí você perde toda a ênfase do Novo Testamento. Entende? Não para por aí. Nós temos também a teoria do exemplo, que foi pensada e escrita por Fausto Sociniano, em 1539 até 1604 foi a vida dele. Você lê em algumas obras
de reformadores e até recentes, muitas objeções ao pensamento dos socinianos. Você vê o François Torretini falando muito dos socinianos, o próprio Berkoff. Então esse é um pensamento que foi, não só esse, mas toda a obra do Sociniano teve muita influência em algumas alas da cristandade. Qual que era essa ideia da teoria do exemplo? É que a obra de Jesus, a morte de Jesus, é simplesmente um exemplo de como nós devemos servir e obedecer a Deus, ainda que isso nos leve ao sofrimento e à morte. Assim como Jesus obedeceu, ele é o exemplo. Seja fiel a Deus, ainda que para isso você sofra a incompreensão e a morte dos seus pares. Qual que é o problema disso? A morte de Jesus é um exemplo para nós? Claro que é. Pedro fala para nós seguirmos os passos de Jesus. Perfeito. Mas se a morte de Jesus é só isso, você perde o elemento expiatório, substitutivo e propiciatório. Entende? Outra coisa, temos também a teoria governamental, pensada por Hugo Grossio em 1583, e a sua vida foi até 1645. Alguns dizem que o puritano Richard Baxter, em certo momento da sua vida, adotou essa teoria governamental. Eu não sei disso, e eu gosto demais do Baxter, então não quero crer nisso aí não. Mas alguns dizem. Qual que é essa ideia da teoria governamental? É que Cristo morre não para pagar a nossa pena como nosso substituto, mas que ele morre como um exemplo de como o pecado é moralmente abjeto para Deus. De como Deus age quando suas leis são transgredidas. Ou seja, Deus odeia tanto o pecado que para mostrar o quanto ele odeia, como o governante do universo, ele mata o seu filho. Ou seja, não pequem, porque Deus odeia o pecado. Olha para a cruz. Isso é verdade? De certa forma é. Deus odeia o pecado? Sim, a prova disso é que a cruz é o preço devido pelo nosso pecado. E aliás, João fala, não é? Em 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis. Então, não peca. Mas se você resume a obra de Jesus só nisso, você perde o elemento expiatório, o substitutivo e o propiciatório. Então, todas essas teorias têm um problema central. O problema de não entender a figura de Jesus como sendo o cumprimento dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. O Wayne Grudem, nesse livro que eu já indiquei para vocês, diz assim: existe uma exigência eterna e imutável que vem da santidade e da justiça de Deus que demanda que o pecado seja pago. Além disso, antes da expiação ter exercido alguma influência sobre a nossa consciência subjetiva, em primeiro lugar, teve um efeito sobre Deus e sobre seu relacionamento com os pecadores que ele planejou remir. Sem essa verdade central, a morte de Cristo não pode ser entendida de forma adequada. Em outras palavras, você não pode priorizar o elemento horizontal da morte de Jesus. Se você tira o elemento vertical de como Deus odeia o pecado e que ele, por amor, colocou alguém para te substituir, para morrer em seu lugar e obedecer em seu lugar, você não pode entender a cruz e a obra de Jesus. Então, pastor, como é que a gente tem que entender? Vamos resumir essa ideia. Como é que a gente tem que entender, então, a obra de Cristo, a obediência passiva, biblicamente? Bom, irmãos, em uma expressão, biblicamente, a obra de Jesus é uma substituição penal. Ele se torna o nosso substituto para cumprir todos os requisitos da lei, inclusive a punição prevista pela lei de Deus. Então, é uma substituição penal, tanto ativamente, cumprindo a lei, quanto passivamente, recebendo a punição da lei em nosso lugar. Por questão de tempo, irmãos, nós não vamos expor aqui todos os conceitos que se atrelam a essa verdade. Você vai poder ler no material de aprofundamento, mas eu quero simplesmente pontuar alguns conceitos que a Bíblia usa para expressar a abrangência dessa obra de Jesus. Veja comigo algumas palavras que são usadas. Primeiro, o texto bíblico diz que Jesus é um sacrifício para nós, ou seja, ele é o nosso substituto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro conceito é o conceito de reconciliação. Paulo trata isso em Romanos capítulo 5. Mas não é basicamente a reconciliação do pecador com Deus. É a reconciliação de Deus com o pecador. Porque Deus é a parte ofendida. Então Paulo fala que, tendo sido justificados pela fé, Romanos 5:1, nós temos paz com Deus.
Então, a guerra que nós começamos contra Deus por conta do nosso pecado foi resolvida por Jesus. É o conceito de reconciliação. E dentro desse conceito tem outros que são mais familiares, a adoção, entre outros. Então, a gente não vai ter tempo para trabalhar isso. Em soteriologia e pneumatologia, a gente vai falar um pouquinho mais dessas questões. Outra questão é o conceito de redenção. Redenção é a ideia de um pagamento que liberta alguém de uma escravidão ou de um controle. Então, a ideia é que Jesus paga o preço para que nós fôssemos salvos da escravidão do mundo, do pecado e do diabo. Mas presta atenção numa coisa. Esse conceito de redenção, ele deve ser entendido dentro do seu contexto não só histórico e social, mas do contexto bíblico. Por quê? Porque uma coisa que o Wayne Grudem fala, e eu acho que é um alerta muito importante, ele fala que a gente tem que tomar cuidado com as analogias que a Bíblia faz, para não levá-las às últimas consequências. Exemplo, se você pega a ideia de redenção, do preço que é pago para a libertação de um escravo, basicamente, e você leva às últimas consequências, você vai poder pensar que ele paga o preço para o diabo, e a gente já viu que isso está errado, ou que ele paga o preço para Deus. Mas não foi Deus que escravizou o ser humano. Entende? Então é só uma figura que a Bíblia usa para mostrar que o preço devido foi pago para nós. Mas a questão não é, foi pago para quem? Para Deus, para o diabo? A questão não é essa. A questão é que ele paga a punição que era nossa, ele paga o preço para a nossa libertação. Deu para entender o alerta aqui, irmãos? É entender o que o conceito tenta expor. É igual uma parábola. Você tem que olhar para uma parábola e ver que lá tem um ensinamento central. Se você quiser pegar verdades em cada elemento, aí você... alegoria, viaja, né? Igual aquela parábola do bom samaritano, né? Qual que é a ideia central lá? A ideia central é que você deve amar o seu próximo, mesmo que você tenha que se gastar para isso. É amar o próximo. Claro, tem mais coisa, mas a ideia central é essa. Mas o que tem de gente, irmãos, pegando os elementos da parábola, o óleo que o samaritano derramou sobre as feridas é o Espírito Santo. As 2 moedas é o pagamento pelo pecado. O que ele fala lá, eu vou deixar aqui, depois eu volto, é a promessa do retorno. Isso é alegoria, irmãos, não dá para fazer. Com os conceitos bíblicos é a mesma coisa. Você não pode usar a redenção para falar que ele foi pago ao diabo ou até mesmo para o pai. Deu para entender? Vamos lá, só para fechar esse parênteses, né? E além do mais, é um sacrifício, de propiciação. Jesus recebe naquele momento toda a ira do Pai em nosso lugar. Então vejam, irmãos, que tudo que o sacrifício do Antigo Testamento prefigurava, Jesus cumpre. Aquilo era a sombra, ele é o cumprimento. Tudo bem? Mais informações para isso, a gente não vai ter tempo aqui, você vai ter que ler no material de aprofundamento. Por isso que é importante que você leia, para que você não se prenda somente à nossa aula, ok? Falamos agora até agora falamos da questão dos sacrifícios, né? A obediência ativa e passiva. Agora, para fechar nossa aula, em 5 minutos, a gente vai falar da intercessão. Intercessão, irmãos, é um conceito que, na teologia, ele recebe menos atenção que a obediência ativa e passiva, porque, primeiro, existem poucos textos bíblicos que apontam para isso. Na verdade, temos apenas 2 que citam diretamente a figura de Jesus como intercessor. Em contrapartida, você tem um monte de textos sobre essa questão do sacrifício. Então, é uma questão de proporção, né? Então, se você pega uma sistemática, uma teologia sistemática, você vai ver que provavelmente a parte da intercessão vai receber uma atenção menor, porque tem menos textos falando sobre isso. Mas não significa que a obra da intercessão é menos importante. Ok? A intercessão de Jesus é muito importante para a aplicação do benefício da sua obra para nós, seu povo. Eu quero explicar um pouquinho, de modo muito rápido, o que é essa intercessão e o que Jesus faz por nós como nosso intercessor. Tudo bem? Vamos ler os textos que falam sobre isso de modo direto. Primeiro, Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeiro texto. Segundo texto,
Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então são esses dois textos do Novo Testamento que mostram Jesus intercedendo por nós, de modo direto. De modo indireto, você tem João 17, Jesus orando pelos seus. Você tem Jesus falando para Pedro, olha Pedro, eu roguei por ti. Então, Jesus exerce esse papel intercessório em outros textos, mas os mais diretos são esses, que ele intercede por nós. Agora, o que é intercessão, irmãos? O que é interceder? De forma geral, interceder é quando uma terceira parte se coloca entre duas para falar em favor de outra. Então imagina você, pai, indo conversar com o professor do seu filho ou filha, porque ele tirou nota baixa. Você está indo lá como uma terceira parte, a fim de conversar e interceder pelo seu filho. Professor, é só meio ponto, dá uma prova, você vai interceder. É isso. Ou pensa, mais ou menos, quando você vai falar com o seu chefe acerca da promoção de uma outra pessoa, não da sua, porque você é muito crente. Então você quer que o outro seja promovido. Né? Isso acontece muito, não é verdade? É, sempre. Então você vai interceder pela promoção do outro e fala, chefe, olha lá aquele funcionário, aquela funcionária, trabalha tão bem. Promove, chefe. Mas e você? Não, eu deixo para depois. Eu sou crente. Eu coloco a necessidade do outro acima da minha. Filipenses 2, chefe, fala isso. Então promove. É claro que isso não acontece, né? Infelizmente. Mas a ideia é, você está se colocando entre duas partes. Tudo bem? Quem exercia esse papel de se colocar entre a parte divina e humana era o sacerdote. Tudo bem? Como o sacerdote fazia isso? Como que ele se colocava no meio, como mediador? Ele chegava assim, Deus, dá licença, eu queria falar. Esse povo aqui é pecador, mas pode ser um pouco mais bonzinho? Era assim que ele fazia? O que ele fazia? Como ele exercia a sua intercessão? Como que ele se colocava entre essas duas partes? Como que ele fazia isso, irmãos? Com sacrifícios. Tudo bem? Então ele entrava na presença de Deus, oferecendo sacrifícios, crendo que Deus aceitaria o sacrifício, desde que o sacrifício fosse conforme Deus havia prescrito. E quando ele oferecia aquele sacrifício, e Deus aceitava o sacrifício, ele tinha a certeza de que, os pecados foram perdoados. 2, a bênção de Deus estaria sobre o povo. Ok? Então a intercessão, a gente costuma entender como simplesmente oração em favor de outro. E a intercessão não é basicamente isso. Tem o elemento de oração? Tem. O sacerdote orava pelo povo? Orava. Mas a ação principal da intercessão não é orar somente. É apresentar o sacrifício para que a comunhão fosse restabelecida, o pecado fosse expiado e a bênção derramada. Tudo bem? Então, o sacerdote fazia isso. Como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus cumpre esse papel de intercessão? Nós podemos dizer, irmãos, que Jesus, em primeiro lugar, ele intercede por nós, oferecendo uma contínua satisfação pelos nossos pecados. Calvino coloca nesses termos. O que significa isso? O sacerdote do Antigo Testamento, ele, uma vez por ano, ia na presença de Deus e oferecia o pecado. Tudo bem? O sacrifício pelo pecado. Ele oferecia lá. E o povo estava do lado de fora, na torcida. Tomara que Deus aceite. Tomara que o sacerdote tenha feito tudo certo. Porque se não fizer tudo certo, ele vai morrer e a gente vai receber chumbo grosso. Vai ser um ano todo de exclusão, de maldição. Então eles estavam lá na expectativa, todo mundo. E o sacerdote tinha que ir lá oferecer o sacrifício, perfeito. Ele oferecia o sacrifício. Um ano de bênção, coisa boa, pecados perdoados. Passa, vai para fora, um ano se passa, os sacrifícios vão sendo oferecidos, chega novamente o dia da expiação. A expectativa de novo. Será que o sacerdote fez tudo certo?
ele se purificou. Nadab e Abiú morreram. Será que esse vai morrer também? Aquela expectativa. Enfim. E assim, ano após ano, séculos se passam. Vem Jesus, o sacerdote perfeito. Ele morre uma vez só. Por quê? Porque é um sacrifício sem pecado e o sacrifício do próprio Deus feito homem por nós. É um sacrifício perfeito. Então, a intercessão de Jesus, quando ele se assenta à destra de Deus, e nós falamos sobre isso na aula passada, quando ele se assenta à destra de Deus, ele finaliza a sua obra. Lembra que nós falamos de não ter cadeira no tabernáculo? Não tinha cadeira. E aí o Salmo 110 fala, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, mas não tinha cadeira para o sacerdote. E o Salmo 110 é um salmo de um sacerdote rei. Como é que vai sentar se não tem cadeira? É porque não dava para sentar, era sempre sacrifício um atrás do outro. Mas quando Jesus completa a sua obra, ele se assenta dizendo, acabou, não tem mais o que fazer. Eu vou aqui descansar da minha obra, do meu feito. Então a intercessão é, enquanto o sacerdote no Antigo Testamento ia ano após ano para receber o perdão e a bênção de Deus, Jesus ao lado do Pai, ele está continuamente com a sua presença dizendo, Pai, o pecado foi perdoado, a expiação foi feita, a ira foi derramada, logo eles têm meu favor e a minha bênção. Então a intercessão de Jesus é, antes de mais nada, a sua presença como nosso representante, como se fosse um lembrete, é uma linguagem que está errada, mas só para você entender, um lembrete de que aqueles que estão representados por Ele têm perdão e têm bênção. Deu para entender? É uma contínua satisfação pelos nossos pecados. Ele morreu uma vez e ele apresenta para o Pai. Aqui está meu sangue, Pai. Aqui estão minhas feridas. Por causa disso, eles podem ser perdoados e abençoados. Depois disso, irmãos, tem um elemento também da contínua petição pelas necessidades do povo que ele conquistou. E a gente pode inferir isso não está claro em Romanos nem em Hebreus, a gente infere isso pelos textos de João 17 e outros. Jesus apresentando ao Pai as necessidades do seu povo. E é importante ressaltar que não é qualquer necessidade. Ele ora por tudo? Ele pode orar por tudo sim. Mas usando João 17 como base, ele ora pela nossa santificação, para que sejamos um, para que nós sejamos separados do mundo. Então ele ora basicamente em João 17, para que nós sejamos santos, separados, unidos, para que a glória do Pai seja manifesta. E para que sendo um, conheçam que nós somos povo de Deus. Então Jesus ora por tudo, especialmente por aquilo que vai levar a cabo a sua obra em nossa própria vida. Isso, irmãos, é maravilhoso porque, como diz o Danny Ortland, naquela obra sensacional, Manso e Humilde, ele diz, você crente, se você é como eu, você tem uma vida de oração fraca. Você ora menos do que você deveria. Mas é maravilhoso saber que quando a sua vida de oração é fraca, você tem no céu um representante que ora por você. E apresenta diante do Pai o sacrifício que traz perdão e traz a bênção de Deus para nós. O Lloyd Jones, nessa obra maravilhosa que eu já citei para vocês várias vezes, ele diz assim, lá no volume 8, o objetivo da ida do sumo sacerdote ao lugar santíssimo, uma vez por ano, era obter certos benefícios para o povo por ele representado. Primeiramente, acima de tudo, era o perdão. Depois, todas as bênçãos de Deus necessárias para a vida diária, a boa vontade de Deus e as bênçãos decorrentes de sua boa vontade. O nosso Senhor faz a mesma coisa por nós no céu. Eu tenho tudo o de que necessito, e isso mediante o Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, Ele intercede por mim. Se você tiver interesse, procure depois no YouTube um hino do século XVIII chamado Before the Throne of God Above. Infelizmente não tem em português, mas essa canção expressa de modo maravilhoso a obra sacerdotal de Jesus. E essa obra diz assim, perante o trono de Deus no céu, eu tenho uma forte intercessão, um grande sumo sacerdote cujo nome é amor, que vive para interceder por mim. Meu nome está gravado em suas mãos e em seu coração. E enquanto ele estiver lá, eu sei que o Pai não vai me abandonar.
E aí a segunda, já falo de novo, a segunda estrofe ela diz assim: quando Satanás tenta me desesperar, me dizendo das culpas que eu tenho, eu olho para cima e vejo ali aquele que ofereceu o sacrifício pelas minhas culpas. Então, quando você peca, querido irmão, irmã, quando você ora menos do que você deveria, e infelizmente isso acontece todo dia, você pode e deve confiar na obra do seu intercessor. Enquanto ele estiver lá com Deus, e isso é para sempre, você sempre será bem-vindo, sempre terá acesso, porque ele conquistou isso para você. Ele ora por você, ele representa você, de forma que você, por mais fraco que você seja, você é amado por Deus, porque o sacerdote morreu e intercede por você. De forma que o catecismo maior define e resume isso da seguinte forma, e com isso a gente encerra. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Pergunta 44, resposta. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma única vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Amém, queridos? Deus é bom, nós temos um intercessor.